Quantas horas são? São 20 e 24. São 9. Agora pergunta para Alexa. Não, 20 e 24. 20 e 24 são quantas horas? 10. 20 horas são 8 horas, isso aí. Agora pergunta para Alexa. Alexa, quantas horas uma criança precisa dormir por dia? Aqui está uma resposta de um usuário Alexa Answers que eu traduzi. Uma criança deve dormir cerca de 8 horas por dia. Viu? 8 horas e é 8 horas. Alexa tá errada. Sabe quantas horas uma criança precisa dormir? 7. Uma criança pequena, um adulto precisa dormir 8 horas. Uma criança pequena tem que dormir no mínimo de 9 a 12 horas. Uma criança pequena. 9 é 12? 9 a 12 horas. Sabe por quê? Porque o seu cérebro tá o quê? O que está acontecendo com o seu cérebro? Seu cérebro está desenvolvendo. E aí sabe o que acontece? No outro... Calma aí, vem cá, deixa eu te explicar. Na verdade, se a gente procurar na literatura, o que se diz é que uma criança de até 2 anos, ela tem que dormir aí no mínimo, 12 horas. E uma criança que está aí acima dos 2 anos até os 12, ela tem que dormir de 9 a 12 horas. Realmente, um adulto, o ideal é que o adulto, durma 8 horas por noite, mas uma criança que está aí desenvolvendo até a adolescência, até ali os 12 anos, tem que dormir de 9 às 12 horas. Uma criança está em desenvolvimento. É como uma construção, cheia de gente, cheia de operário, aquele tumulto, aquele bando de gente trabalhando o tempo inteiro. É assim que está funcionando o seu organismo. O seu corpo está tentando produzir o sistema ósseo-muscular, desenvolvendo ali os ossos, desenvolvendo os músculos. O seu cérebro está em pleno desenvolvimento, o que a maioria, grande parte não é a maioria, mas 30% da sua energia, de tudo que você consome, só vai para o cérebro. Então é como se o organismo de uma criança estivesse sempre acima dos 100 km por hora, sempre em alta velocidade, sempre lutando ao máximo para trabalhar para esse desenvolvimento acontecer. Então, quando a criança não dorme, ela entra em exaustão. Além do que, a criança pequena, para ela tudo é novidade, tudo ela quer explorar, ela quer conhecer. Então sempre, aquela sensação de que eu preciso aproveitar ao máximo ao dia para conhecer, para aproveitar as coisas que estão acontecendo nesse mundo, eu tenho que estar sempre, em atividade. É por isso que a criança sempre está correndo, sempre está, se movimentando, e realmente ela até precisa disso. Mas quando a criança não dorme, ela entra em exaustão, e essa exaustão faz com que o sistema hormonal dela comece a se desregular. E quando o sistema hormonal dela se desregula, você altera até o desenvolvimento da criança. E se você permitir que isso seja a rotina, o desenvolvimento da criança pode ficar alterado, não só por aquele momento, pode ficar alterado para sempre. Porque se o sistema dela, enquanto está sendo desenvolvido, for alterado, essa alteração vai fazer com que sua criança provavelmente nem venha a desenvolver aquelas características que ela carrega em seus genes nunca. E aí, às vezes, sua mãe acha que você é hiperativo. Por quê? Porque quando a pessoa dorme menos, igual você tem costume de dormir, você gosta de dormir mais tarde, gosta de ficar dando golpe, quando uma criança dorme mais tarde, dorme menos do que 9 horas, 10 horas, o certo era dormir mais do que 9 horas, dorme menos do que isso, o hormônio do estresse, que é o cortisol, aumenta dentro do seu sangue, que tem naquela prednisona que também quando você fica gripado, já dá prednisona, nem espera tomar outro remédio, esperar alguma coisa, já mete corticoide, aumenta mais o cortisol. E isso faz o quê? Desregula seu sistema hormonal. Você fica mais o quê? Desatento, você não presta atenção nas coisas, fica lá, mais voando. Aí, quando a pessoa não aprende direito, não presta atenção ou fica voando, o que a pessoa faz? Meu filho tem déficit de atenção.
Ou então quando o menino fica muito agitado igual que você é, sabe por quê? Porque quando desregula o sistema de estresse do corpo, o sistema do cortisol, a adrenalina também sobe. E aí a criança pega e fica, sabe como? Agitada. E aí a criança fica agitada e aí a pessoa acha que a criança tem hiperatividade, sendo que na verdade a criança só tem, sabe que o quê? A criança tem que o quê? Dormir cedo. Dormir cedo. Então vamos dormir? Pode ler um mangá? Tá, eu vou ler lá rapidinho, porque já tá quase dando 9 horas da noite e tem que dormir. O que mais pode acontecer? Às vezes é como se a criança fosse uma plantinha. O que a gente tem que fazer para a planta crescer bem? Regar. Regar. A gente precisa molhar a planta. A gente precisa colocar a planta no sol. E você já viu aquelas palmeiras, aquelas árvores grandonas, igual tem lá na casa do vovô? Às vezes a palmeira fica mais fina numa parte, mais grossinha em outra, mais fina numa parte. Quer dizer que no período que ela estava crescendo, ela não foi nutrida adequadamente. E aí ela cresce errado ou às vezes ela nem cresce. A mesma coisa acontece com a criança. Às vezes o seu cérebro não chega nem metade do que ele poderia ter sido, só porque não dormiu direito. Você acredita nisso? Você vê tanto que é importante dormir? Já pensou? Você podia ser o Einstein, por exemplo. Só que aí você não dorme, senão vai ser o Einstein. E se você dormir, você vai ser o Einstein. Por exemplo, se tivesse informação na sua sementinha, entendeu? Lógico que a árvore a semente de manga só vai virar manga, né? Não vai virar maracujá, né? Então, cada sementinha tem uma coisa. Mas se a gente não regar, não colocar no sol, não fazer o que tem que fazer, como você, se não dormir, não alimentar direito, não praticar exercício físico, seu cérebro nunca vai ser o que ele iria ser. E dormir é o mínimo, tá bom? Vamos dormir? Então vamos dormir. O problema é que muitas vezes a gente acha que os problemas, para serem resolvidos, eles precisam, né, ser resolvidos de maneira fácil. Então, se eu apertar um botão aqui vai resolver. Ou se eu tomar só uma medicação aqui vai resolver. Quando, na verdade, a gente precisa se atentar para cuidar dos mínimos, coisas rotineiras que a gente sabe que são necessárias, mas que muitas vezes, na correria do dia a dia, porque a nossa vida está cada vez mais corrida, a gente acaba deixando passar batido. É lógico que uma criança pequena, né, exige muito da gente e a gente precisa trabalhar e às vezes a gente chega tarde em casa, mas isso não pode ser justificativa enquanto a criança está se desenvolvendo para que ela tenha o padrão de sono dela alterado, porque isso é o mínimo. E se eu não fizer o mínimo para a criança desenvolver adequadamente no período em que ela está se desenvolvendo, as consequências disso serão para o resto da vida. Então, é preciso criar uma estratégia para evitar que a criança durma menos do que o necessário. O mínimo é dormir. Quando a criança não dorme, ela aumenta o nível dela de estresse. E é como eu falei, a exaustão dela é muito grande, porque ela não teve tempo de reconstruir, que a reconstrução, né, do organismo é feita principalmente quando dorme. Tem até gente que fala assim que a gente deveria despedir do filho, né, todas as vezes que ele dorme, porque ele nunca vai acordar da mesma maneira que ele deitou. Ele vai acordar maior, o cérebro dele vai acordar diferente, porque a transformação é muito grande a cada noite de sono. E é durante o sono que a criança se reconstrói. É durante o sono que ela se desenvolve mais. Então, se eu não permito que minha criança durma, eu não estou permitindo que ela se desenvolva adequadamente. E quando ela não dorme, com essa exaustão que ela já carrega, o hormônio do estresse, que é o cortisol, vai aumentar. E se esse hormônio do cortisol aumenta, tudo no organismo da criança começa a ficar alterado. E afeta até quimicamente as células. E aí os genes podem até se manifestar de uma maneira errada, diferente do que ele manifestaria em condições fisiológicas normais. E quando você dorme, o que é que tem a ativação? Do sistema parasimpático, que aí faz você, né, acalmar mais, faz um melhor controle da sua pressão arterial, dos batimentos cardíacos. Então, o organismo entra num estado de repouso
para que todo o resto possa ser construído, né? Não é nem reconstruído, possa ser construído da melhor maneira que ele, né, precisa fazer para que o organismo, né, realmente manifeste todas aquelas informações genéticas boas que ele carrega. Então é preciso ficar atento, porque se a gente tem como objetivo o melhor desenvolvimento do nosso filho, e é por isso que a gente dá o máximo que a gente tem, se esforça ao máximo para que essas crianças tenham tudo melhor do que nós tivemos e tenham um desenvolvimento pleno, a gente tem que se atentar a essas coisas mínimas. Porque, né, se eu der tudo para o meu filho, mas tirar dele o básico, não vai adiantar. Então a gente tem que começar com o básico e depois ir aumentando, incrementando coisas que vão potencializar. Mas o básico a gente precisa fazer. E a gente fazer na prática, né? Praticar ações que distanciam a gente do objetivo que a gente deseja, aí já é insanidade. Então, a gente precisa ficar atento ao padrão de sono das crianças para que elas tenham um ótimo desenvolvimento. E isso é um dos pilares, tem vários outros pilares, mas esse é um dos pilares e ele é um cuidado mínimo. E me diz aí nos comentários se deixa sua criança dormir tarde. Isso é rotineiro, todo mundo sabe da correria do dia a dia, mas é de rotina ele dormir muito tarde, dormir menos do que 9 horas da noite. O que você acha? Dá para melhorar alguma coisa? Ou você é daquela galera, né, que consegue, tem muita gente que se organiza, eu ainda peco nisso. Eu queria que eles dormissem por volta aí de umas 10 horas, 11 horas da noite, 11 horas de sono durante a noite, mas geralmente eles mantêm aqui em casa umas 9 horas, 9 horas e meia. A gente está trabalhando aqui no mínimo, mas tem gente que consegue. Você consegue fazer essa rotina aí na sua casa? Me diz aí nos comentários.